acontece para tornar mais expressivo o que queremos dizer. De fato, o modo de dizer valoriza o que se diz. Empregadas tanto na língua escrita quanto na língua falada e em diferentes gêneros textuais, elas ampliam o significado das palavras, suprem a falta de termos adequados e criam significados diferentes. Estamos falando das figuras de linguagem. Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, num sentido diferente daqueles em que convencionalmente são empregadas. As figuras de linguagem subdividem-se em 4 tipos: figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de som e figuras de construção. Nessa aula falaremos sobre as figuras sintáticas ou de construção. Todos sabem que a gramática é a responsável por normatizar a língua, oferecendo princípios que regem as relações de dependência ou de interdependência das palavras na oração. Entretanto, é importante observar que a mesma gramática que rege a língua oferece também recursos que interferem na sintaxe ou na construção das sentenças, provocando uma verdadeira desordem na concordância, na regência ou na colocação. Essa desordem pode parecer, à primeira vista, uma espécie de erro, mas de acordo com o contexto e com a intenção de quem escreve, o erro nada mais é do que o emprego meticulosamente calculado das figuras sintáticas ou de construção. As figuras sintáticas ou de construção são recursos associados à organização e à estrutura gramatical da frase, com o intuito de oferecer maior expressividade ao texto. Essas figuras operam de diversas maneiras na frase, seja na inversão, na repetição ou na omissão de termos. Promovem também desvios sintáticos e concordâncias irregulares que imprimem características incomuns à construção linguística. Vejamos então algumas das principais figuras sintáticas e seus exemplos. Elípse e zeugma. A elípse é o apagamento de uma palavra ou expressão que, embora ausente do enunciado, é possível depreender pelo contexto. A única diferença entre a elipse e o zeugma é que no zeugma apaga-se um termo já citado anteriormente, como o verbo é nessa frase de Érico Veríssimo. A vida é um grande jogo e o destino um parceiro temível. Na elipse, o termo omitido não é explicitado anteriormente, como a forma verbal a após a palavra mar nesses versos de Camões. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. O efeito de sentido da elipse e do zeugma é duplo. Primeiro, são marcadores de coesão e, além disso, como indicam pausa, interferem no ritmo da leitura, permitindo melhor compreensão e, às vezes, num poema, permite enquadrar o verso dentro da métrica. Silepse. A silepse é uma figura exclusiva do mecanismo de concordância. Ela consiste em fazer a palavra concordar com a ideia subentendida na mente do enunciador e não com a forma da palavra expressa no enunciado. Há 3 tipos de silepse. A silepse de gênero, que consiste em trocar o masculino pelo feminino ou vice-versa. Exemplo: está uma pessoa ouvindo a missa, meia hora o cansa. Silepse de número, que consiste em trocar o singular pelo plural ou vice-versa. Exemplo: casal não tivera filhos, mas criaram 2 ou 3 meninos. E a silepse de pessoa, que consiste em trocar uma pessoa gramatical por outra. O mais comum é o uso da primeira pessoa do plural no lugar da terceira pessoa do plural. Exemplo: dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Nesse caso, o narrador se inclui dentre os cariocas. Hipérbato. O hipérbato é a inversão brusca da sequência usual dos termos de um enunciado, ou seja, da ordem direta. Isso para produzir um estranhamento e obter diferentes efeitos de sentido,
tais como a produção de um enunciado mais sonoro, mais adequado ao ritmo e à métrica, e ainda para dar mais ênfase a uma determinada palavra ou expressão. A mão pálida tremia, contando o seu grande bem, mas como o dele batia, dela o coração também. Manuel Bandeira publicou seu primeiro livro, A Cinza das Horas, em 1917, e um dos poemas que compõem a obra é exatamente Cartas de Meu Avô. Nessa estrofe, nos 2 últimos versos, ocorre um hipérbato, isto é, um rompimento da ordem direta dos termos da oração. Vamos desfazer o hipérbato reescrevendo os 2 versos na ordem direta, isto é, sujeito, verbo e complementos. Essa foi uma questão da PUC São Paulo e ficaria assim: mas o coração dela batia também como o dele. Nesse caso, o hipérbato foi usado para se estabelecerem as rimas tremia, batia, bem, também. Anáfora. A anáfora é a repetição de uma palavra ou expressão em intervalos com certa regularidade. A repetição, além de reforçar o sentido da palavra repetida, valoriza o ritmo do texto. Roda mundo, roda gigante, roda menino, roda peão. O mundo rodou num instante nas voltas do meu coração. Na música Roda Viva, de Chico Buarque, este refrão se repete ao longo de toda a letra e a cada estrofe há uma retomada do refrão. Toda a estrofe mantém uma estrutura de repetição, o que configura a anáfora. A repetição caracteriza o acontecimento e a sua recorrência, enfatizando o movimento e provocando no ouvinte a sensação das voltas que o tempo dá. O quiasmo é o cruzamento de um par de elementos de tal modo que o último passa para o lugar do primeiro e este para o lugar daquele, sugerindo o formato de uma letra grega, o qui, semelhante ao nosso X. Exemplos. Certas pessoas são como espelho. Este reflete sem falar. Aquelas falam sem refletir. Quando entendo do que falam, percebo que falam do que não entendem. É um recurso muito utilizado em propagandas, em função do realce que oferece ao que se diz e da facilidade de memorização. Um beijo e fique ligado, porque é preferível estudar a gramática sem trauma a ter um trauma por não a gramática estudar.